Nivaldo e de Ivanise, que fizeram o chamamento, permitiram que, desta feita, através do WhatsApp, a gente pudesse divulgar essa nossa reunião, para que o PROCON do Estado, juntamente com a sua assessoria, doutor Fábio, doutora Tatiane aqui presente, e os demais que se interessaram por participar dessa pequena palestra, que eu chamaria mais de um diálogo com os lojistas, de uma forma geral, pudessem entender esse momento que nós estamos vivendo, da atualidade, né? Todo mundo sabe, que nós estamos enfrentando uma pandemia. E, diante disso, existem alguns regramentos, alguns decretos estaduais, municipais, que nós devemos nos adequar. Mas também nós não podemos esquecer as leis que estão aí vigentes, e todos os dias, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, a gente tem que fazer cumpri-las. Então, nesse sentido, a gente já fez, junto ao trade turístico, deu um número expressivo de pessoas que participaram, nós fizemos esse mesmo diálogo, né, para apresentar, junto ao trade turístico, junto à RUT, da PBTU, a Operação Festa Segura, que nada mais está sendo, porque ela ainda está ocorrendo, uma ação conjunta do governo do Estado, através dos seus órgãos, PROCON estadual, Vigilância Sanitária, a AGEVISA estadual, as visas municipais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Todos esses órgãos, numa ação coordenada pelo PROCON do Estado, eles estão visando salvar vidas, buscando que esses decretos e leis eles sejam cumpridos, né? E daí, nessa mesma linha, a gente já vem trabalhando, nós já passamos por Cabedelo, pelo Conde, Jacumã, é isso mesmo, Fábio? Foram esses municípios e João Pessoa, né? Onde nós já tivemos várias intervenções, tivemos inclusive interdição em um estabelecimento no primeiro dia de operação. Dizer para os senhores que o PROCON do Estado, ele sempre busca a harmonização. E esse projeto, ele faz parte daquele que nós temos junto aos fornecedores, que é intitulado Fornecedor Consciente, Consumidor Contente. Projeto antigo do PROCON do Estado, que a gente continua, até porque em novembro, dia 3 de novembro, eu estive presencialmente no CDL, pelo chamamento do CDL, para que nós pudéssemos dialogar, na época, a respeito da Black Friday. Então, a gente, daquele momento, eu senti que seria uma necessidade, inclusive, houveram perguntas de alguns lojistas presentes e representantes de shopping a respeito da divulgação de preços no e-commerce, né? Então, ocasionando também um estudo de nossa assessoria a respeito de um trabalho que nós também estaremos hoje startando, né? Um trabalho que Fábio, eu vou passar para que ele direcione da melhor forma possível. Nós chamamos da operação Chama do Direct, né? Que nada mais é do que enviar notificações por meio dos directs das lojas que não estejam precificando, né? Ou seja, não esteja colocando o preço dos produtos nas postagens nos Instagrams e nos seus sites. Então, todos sabem, e aqui a gente não precisa nem chover no molhado, que existe, desde 2010, a lei da precificação, que foi alterada em 2017, dezembro de 2017, que ela diz que essa lei, né, ela diz lei de divulgação dos preços no e-commerce, né? E ela procura fazer com que o ambiente virtual ele seja mais confiável e seguro. Então, é um momento, como eu sempre digo, o PROCON ele não é uma indústria de multas, ele visa sempre a harmonização. A prova é tanta que nós convidamos, né, dizer que na última reunião da semana passada, nós tivemos a invasão de duas pessoas com o único objetivo de tirar o foco da reunião,
mas para nós nada disso tiraria o nosso foco. Vamos percorrer, inclusive, verificar essas pessoas que agiram dessa forma e dizer aos senhores que Fábio vai explicar um pouco mais das duas operações da Festa Segura, que visa, aí eu estava até antes de iniciarmos realmente, verificando o novo decreto governamental, que ele diz que em alguns dias, salvo engano, 24, para ser mais exata, porque aqui quando a gente para, a gente não... Deixa eu ver aqui. Nos dias 24, 25, 31 e 1º, bares, restaurantes e similares devem estar fechados a partir das 15 horas, apenas funcionando por delivery e takeaway. Então, em síntese, é esse o decreto, o novo decreto, que nós iremos dar e colocando PROCON, a Gevisa, as vigilâncias, os PROCONs, como sendo e a polícia como os órgãos fiscalizadores do decreto, né? A gente já falou por diversas vezes da questão da obrigatoriedade de máscaras, da questão também junto ao CDL, da verificação da temperatura, verificação da quantidade de pessoas que estejam dentro das lojas, né? E o objetivo primordial, por mais que seja vender de uma forma segura. Vender sem saber que eu estou me contaminando e contaminando os outros. Esse é o objetivo primordial. Com essa fala, eu quero dar por aberto mais esse diálogo junto aos lojistas e passar para Fábio a palavra para ele explicar em apertada síntese e abrir para algumas dúvidas ou sugestões, caso os senhores entendam que deva ser interessante a gente fazer esse diálogo. Por isso que nós não fizemos uma live, para possibilitar a oportunidade da troca dentro de um ambiente tranquilo, que não tivesse a invasão de terceiros. Fique à vontade, Fábio. Boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Falcão, estou assessor jurídico do PROCON do Estado da Paraíba, certo? Nesse momento, eu vou fazer uma breve síntese sobre nossa intensificação da fiscalização do PROCON estadual, né? PROCON estadual que é coordenador do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e tem por obrigação legal, né, de proteger, orientar e defender o consumidor. E aí, pensando nesses nossos deveres, agora no fim de ano, de fato, o governo do estado, né, através do governador, determinou que nós, bem como outros órgãos, fiscalizássemos de uma maneira mais intensa, né, algo que já fazemos de maneira cotidiana, mas que intensificássemos e nos esforçássemos para que os setores de comércio da economia de maneira geral, em que há um aumento, né, de frequência de pessoas, elevação desse giro econômico das pessoas, que nós pudéssemos fiscalizar, né? Fiscalizar no sentido de evitar de que o contágio e a disseminação do coronavírus aconteça. Infelizmente, está acontecendo, né? Como previsto já, e nós estamos tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para fiscalizar principalmente aqueles setores que mais podem acontecer isso, né? Nesse sentido, nós dividimos em dois eixos, o eixo na vertente do setor de turismo e eventos. Na verdade, a parte de eventos até está vedado de acontecer, né? Fica bem claro, cada vez mais claro, por sinal, em todos os decretos que eventos são vedados. Então, na parte do setor de turismo, a questão de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, né? E também o segundo eixo seria na parte do comércio de varejo, que é um aquecimento natural em razão do período de fim de ano, né? Partindo desses dois eixos, nós temos 3 pilares fundamentais de atuação do PROCON. O PROCON atua de maneira
preventiva educacional, e é com esse mistério que hoje estamos fazendo essa reunião. Enfim, com a ideia de prevenir e educar. Educar sabendo que os fornecedores que estão envolvidos estão desejosos, estão querendo saber também quais são seus deveres, né? Diante até de uma sucessão de decretos, de normas e legislações, né? Hoje, como a doutora Kessia já explanou aí, surge um novo decreto, que vai ter vigência agora no período de fim de ano. Então, isso é de suma relevância. Nesse sentido, a gente passa por esse princípio preventivo educacional, passamos também pelo pilar colaborativo, ou seja, sociedade civil organizada, consumidores e fornecedores, né, de colaborarem para construir esse projeto e esse propósito de combate à pandemia, e claro, que diante do permitido pela lei, haver sim a sanção quando é necessário. A nossa ideia, como a doutora Kessia já informou, não é multar, não é indústria, o PROCON não é indústria de multa, mas sim, em caso de extrema necessidade, em caso de uma determinação legal, sim, multar, mas multar com o sentido de ensinar. É uma ideia de pilar sancionatório pedagógico. Antes de continuar aqui, eu vou até abrir aqui o espaço e agradecer aqui a presença do presidente da CDL, né, o doutor Nivaldo. E se quiser, eu aproveito até aqui, doutor Nivaldo, para fazer uma pequena interrupção, para que o senhor, se caso deseje, fazer alguma colocação agora nesse momento inicial. Boa noite a todos. Cheguei agora em casa, infelizmente não deu para chegar na abertura, não sei como foi que começou aí os trabalhos, mas dizer que estamos aqui à disposição e a posição nossa é que os lojistas nós temos que cumprir com a lei, né? Com os decretos, com tudo aquilo que for colocado para ser cumprido, os protocolos, tudo isso, né? A gente agradece muito à doutora Kessia, né, pela colaboração que ela tem dado a gente lá na CDL, nas orientações, e ficamos à disposição aqui. E depois, no decorrer da reunião, a gente pode conversar mais, para eu me inteirar melhor do que está acontecendo, que eu peço mais uma vez desculpa, porque eu cheguei agora em casa, ainda nem tomei banho ainda para entrar na reunião, mas estou aqui à disposição e fico no aguardo aí, no decorrer da reunião, se precisar, eu faço uso da palavra novamente. Ok? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Ok, doutor Nivaldo, a gente, como eu estava dizendo no início, né, o objetivo primordial é exatamente dentro daquele projeto que nós temos fornecedor consciente, consumidor contente, que o PROCON sempre se coloca ao lado dos lojistas para orientar, para que possam tirar eventuais dúvidas, como fizemos em novembro, dia 3 de novembro, indo à própria CDL para tirar dúvidas a respeito da Black Friday, né? E, nesse sentido, a gente percebe que tanto os bares, restaurantes, o trade turístico de uma forma geral, como também o comércio, por conta principalmente do final do ano, a gente percebe um volume maior de pessoas por conta das festas, porque se quer presentear. E o nosso objetivo é fazer isso da forma que esteja dentro do que reza os decretos e as leis. E, nesse sentido, até naquela reunião do CDL, alguns lojistas nos perguntaram a respeito da precificação em sites, em Instagram, como é que deveria ser, né? O que ocasionou um estudo por nossa parte de lançarmos hoje, né? Iríamos lançar sexta-feira passada, mas achamos mais prudente que, como eu disse, a gente fez isso como uma reunião interna, a gente não fez divulgação para exatamente que vocês ficassem à vontade, para que pudessem questionar, para que pudessem tirar dúvidas, para que se sentissem mais à vontade para dialogar junto com o PROCON. Então, a gente poderia ter publicizado, ter veiculado, né? Semana passada, a gente teve um pequeno dissabor de duas pessoas que entraram e ficaram chamando palavrão,
mas isso é uma coisa à parte, né? Mas o objetivo primordial da gente é esse diálogo, né? Então, a gente estava apresentando a fiscalização que nós intitulamos de Festa Segura, né? E também aquela que nós estamos chamando de Chama no Direct. Então, o Fábio estava tecendo considerações exatamente na modalidade como nós estamos nos portando, para em seguida explicar para vocês como é o Chama no Direct e como é que nós iremos estar agindo, até porque vai começar o comércio todo, de uma forma geral, vai começar a se movimentar também nessa seara, né? Porque o PROCON ele vai estar notificando todos pelo direct, né, para que se adequem à lei. Até porque a lei é de 2010, foi modificada em dezembro de 2017, ela é mais conhecida como a Lei de Divulgação do Preço no E-Commerce, né? Ela busca ter um ambiente virtual confiável e mais seguro, e existem as regras que estão estampadas na lei. E é isso que Fábio, em síntese, está apresentando para todos. Agradecer ao seu carinho, ao seu sempre o senhor Ivanise está fazendo essa interlocução junto aos lojistas e nos colocar à disposição para tirar eventuais dúvidas caso surjam. Fique à vontade, Fábio, para continuar. Pronto. Então, vejam só, a gente partindo para o setor principal, para o setor de varejo, que é o setor que mais interessa aqui em relação aos participantes, vamos elencar assim, alguns principais problemas constatados pela fiscalização, né? Vamos partir da ideia aqui das lojas físicas, por exemplo. Em razão desse período de pandemia, há decretos e há normas impondo a obrigatoriedade da máscara. E chama atenção, o uso correto e adequado da máscara. A gente tem fiscalizado diversos estabelecimentos onde os funcionários estão com máscara pela metade, descobrindo o nariz. Então, o uso adequado da máscara, né? A capacidade do local, né? Há uma capacidade, nesse momento, reduzida de todos os estabelecimentos. Então, respeitar isso. Em relação à precificação, temos de prestar atenção em relação, eu vou falar primeiro das lojas físicas, para depois a gente partir para essa nova realidade de lojas virtuais. Mas a precificação das formas de pagamento, do valor à vista, do valor a prazo, né? Quais bandeiras de cartão que são aceitas, a vedação da exigência de parcela mínima, temos que ter muito cuidado. Há uma lei que determina que não pode haver parcela mínima. Mas, Fábio, o que seria isso? Eu vou ser bem simples, bem sintético. Se o estabelecimento diz que parcela tudo em 10 vezes, não pode chegar um consumidor e pegar um objeto de R$10 e dizer, olha, eu quero parcelar aqui em 10 vezes. E lá o fornecedor dizer, não, mas minha parcela mínima aqui é R$50. Não. Se há uma publicização de que se parcela em 10 vezes, há digamos que há uma consequente vedação à parcela mínima. Se parcela em 10 vezes, parcela em 10 vezes, qualquer valor, certo? Se parcela em X vezes, qualquer valor. Então, essa vedação, a exigência de uma parcela mínima, e quando houver promoção, a necessidade de se informar o preço original, né? Eu estou dizendo aqui que o meu produto hoje está na promoção por R$30, mas eu tenho a obrigação de dizer qual era o valor original dele, se era 35, se era 40, ou seja lá qual for. Eu tenho que ter essa distinção. O que nós temos que perceber de uma maneira bem clara, aqui é o direito do consumidor, de uma maneira geral, de ter as informações adequadas, de saber, eu estou tendo um desconto, mas qual era o valor original? Será que isso é verdade? Né? Então, o consumidor tem esse direito de dizer, não, de fato tem um desconto, e não só esse valor de promoção. Né? Partamos agora também para a ideia da atualidade. Há uma crescente no sentido de comércio eletrônico, né, de utilização da internet, dos e-commerce de uma maneira geral,
como uma forma também de alavancar o comércio, né? Principalmente nesse período de pandemia, e graças a Deus isso tem surtido efeito, né? Um efeito positivo para os fornecedores, que têm passado essas dificuldades com essa nova modalidade, e para os consumidores também. Entretanto, temos de chamar atenções para algumas situações, e para uma situação primordial, que é a questão da forma da divulgação no preço, né? Se eu tenho uma loja física e tenho a obrigação de ter a precificação de maneira adequada, clara e ostensiva, o legislador, para que não houvesse dúvida que há obrigação também dos fornecedores, através da internet, seja lá de qual ferramenta utilize, né? Se utiliza de um Instagram, se utiliza de um Facebook, se utiliza até de seu próprio site, mas seja lá qual for o meio através da internet, ele tem que divulgar o preço. E para que não houvesse dúvida, como a doutora Kessia falou, houve a inserção na lei, houve uma modificação, e esse acresce para dizer claramente, ele diz assim, que o preço no comércio eletrônico, ou seja, ele generalizou, né? Como eu disse, Instagram, Facebook, qualquer modalidade, deve ser se dado mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou na descrição. Ou seja, eu publicizei, vou falar do que está sendo mais corriqueiro hoje no Instagram. Eu publicizei no Instagram que eu estou vendendo um óculos hoje, então, na foto do óculos que está sendo publicizado, tem que haver o preço. Fábio, mas eu posso colocar na descrição? Pode. Veja só, é na imagem do produto ou descrição do serviço. Então, em algum dos dois lugares tem essa obrigatoriedade. Não pode, não é possível e é ilegal, porque aqui a lei diz que não, se não houver isso, é uma ilegalidade. Se você está comercializando e não faz dessa forma, está comercializando de maneira incorreta. E uma prática comum, por isso que esse dever nosso educacional aqui, com toda a classe, de dizer que não pode aquela ideia de, não, fale comigo no direct, porque eu vou dizer qual é o preço no direct. E até a gente, até conversando com a doutora Kessia em reuniões, nós vimos que o legislador, quando pensou nisso, um dos motivos é que não haja uma possibilidade de diferenciação de preços, seja lá em razão da capacidade econômico-financeira do consumidor, ou talvez até da quantidade de oferta do fornecedor. Imaginemos que o fornecedor diz, não, estou agora nos últimos, quem me pedir, eu vou dizer no direct que o valor é outro. Não, está ali de maneira clara e ostensiva, para não haver essa dubiedade, né? Então, além disso, chama a atenção que em nosso estado há uma lei estadual, a Lei 11.601, que obriga a inserção do link do Procon Paraíba em local de destaque e de fácil visualização. O link do Procon deve haver em todo o comércio eletrônico. É o que diz a lei. Então, pronto. Esse é o momento de transição de todos, mas, como o próprio doutor Nivaldo, como a doutora Kessia comentou inicialmente, a lei está posta e a lei deve ser cumprida. E o Procon está aqui fazendo o papel de auxiliar nessa divulgação, ao mesmo tempo que se põe aqui diante da possibilidade também de tirar dúvidas, de sanar, porque novos decretos, novas legislações surgem a todo instante. Em um município é uma lei, em outro município tem outro decreto, e tem um decreto estadual. Então, cada um, dentro da sua localidade, dentro da sua geografia, tem que também atentar para isso. Estas são as principais considerações, né, focando principalmente nessa ideia do comércio eletrônico. E era isso que teria a acrescentar ao tempo também que eu abro aqui para dúvidas e considerações dos demais. Tati, seria importante colocar, dá para colocar aquela o PowerPoint da campanha? Certo, só um minuto. E aproveito até para dizer, eu até fugi um pouquinho aqui,
A ideia, como a doutora Kessia falou, vamos começar a notificar os fornecedores pelo próprio direct, né? Informando quem não está obedecendo. Essa é a ideia. Quem não estiver obedecendo a lei vai ser notificado no direct, já para entrar em conformidade com a legislação, e caso não haja essa conformação, vai abrir um procedimento administrativo e continuar as medidas que são procedimentais corretas. Pode seguir, tá? Desculpa aí a interrupção. Quer ir apresentando, Tati? Aí, o que é que eu faça? Se a senhora puder fazer, que fica melhor. Pronto. Eu estou Então, só pronto. tentando achar. A ideia é chama no direct, foi o nome que nós demos à campanha, né? Uma operação de fiscalização, onde eu já abri um procedimento de ofício determinando que todos aqueles fornecedores que fazem essa publicidade e que chamam no direct, a gente achou o nome extremamente sugestivo, por isso que demos essa nomenclatura, chama no direct. Pode passar, tá? Para que todos eles possam, inclusive os consumidores, a partir de então, possam também nos solicitar auxílio. Essa lei ela é a Lei 13.543 de 2017, que ela acrescenta o dispositivo à Lei 10.942, de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre o alerta, eu não estou nem entendendo direito, o alerta, oferta e as formas de fixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, que é aquela conhecida lei da precificação. Essa lei 13.543, ela ficou também conhecida como Lei da Divulgação dos Preços no E-Commerce. Pode passar, tá? Então, no artigo 2º, ele diz que são admitidas as seguintes formas de fixação de preços em vendas a varejo para o consumidor. E o inciso terceiro, no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva. Então, comércio eletrônico a qualquer um, como bem disse Fábio. A divulgação de preço, mediante divulgação ostensiva de preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis, com tamanho de fonte não inferior a 12. Pode passar, tá? E aí, o lojista, ao divulgar seu produto, ele deve, junto com a imagem, apresentar o preço oferecido de forma clara, ostensiva. O código diz clara, precisa e ostensiva, e destacado, ou ainda pode a precificação constar na descrição do produto. O valor a ser cobrado deve estar em caracteres facilmente legíveis e com fonte não inferior ao tamanho 12. Assim, todo consumidor saberá exatamente quanto a loja está cobrando pelo produto ou pelo serviço com facilidade, né? Tem mais alguma coisa, Tati? Tem a multa, né? Tem a multa. Então, a multa pelo descumprimento, conforme reza o artigo 57, parágrafo único do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a multa será em montante não inferior a 200 ou até 3 milhões do valor da unidade fiscal de referência, que é a conhecida UFI, ou índice equivalente que venha a substituí-lo, que no caso é a UFRE, aqui no nosso estado, que é em torno de 50 ou 46 e pouco, não é isso, Fábio? Hoje está 52. R$ 52 reais, cara. R$ 52. Uma multa de 200 vezes 52 já é um valor extremamente que nós consideramos pesado e elevado. É por isso que a gente, embora não precisasse, como bem colocou o doutor Nivaldo de lá, todo mundo não pode alegar desconhecimento de lei.
mas o nosso intuito primordial é adequação à lei. Então, a gente tomou a iniciativa de notificá-los, né? Essa notificação, se atender os requisitos da lei, ela não vai ter nenhuma penalidade, mas para aqueles que descumprirem, aí iremos aplicar as penalidades em lei, previstas em lei. É só isso mesmo, Tati? Só isso é a nossa operação que vamos iniciar hoje, né, doutora? Então, ela já foi startada. Eu fico muito feliz, doutor Nivaldo, com a sua presença, porque o senhor, como representante do CDL, né, ninguém melhor para, junto conosco, da ciência. Eu acho que isso ninguém pode entender como uma punição, mas como um momento de trazer melhoria para aquele que nos é tão caro, tanto para os lojistas como para o PROCON. O importante é a satisfação do nosso consumidor. E no momento que a gente está atendendo ao que diz a lei, né, a gente está se adequando, eu poderia já chegar, já ir multando todo mundo. Não. É como eu sempre digo, o momento é de diálogo, o momento é de que, principalmente nesse momento de pandemia, o consumidor não precise se deslocar. Aqueles produtos chamou a atenção. A maioria das pessoas hoje estão buscando as redes sociais, estão buscando as compras eletrônicas. É um caminho sem volta, né? Então, que façam isso de uma forma que, ao colocar o olho, eles já entendam que o preço, e eles não precisem ter essa informação de uma forma que não seja comum a todos, né? A lei, ela é clara nesse sentido, né? Então, fica aberta, após essa exposição, após esse lançamento, a palavra para o senhor ou qualquer outro lojista que queira tirar eventuais dúvidas. Doutora Kessia, só para mim um esclarecimento. Em relação a colocar o link do PROCON lá no nossa propaganda, né, pela internet, nós temos 3 PROCON. Tem que ser colocado de todos os 3 ou um só resolve? A lei, ela é específica para a autarquia PROCON. É para o PROCON estadual. Eu não sei se tem alguma do município. Por exemplo, tem uma lei que diz é obrigatório ter o número de PROCON. Para mim, não importa se é do estadual, do municipal, para mim o que importa é a informação do consumidor. Essa lei que fala do link do PROCON para facilitar o consumidor poder reclamar, ela é do ano passado, né, Fábio? 2019 ou é 2018? Ou é desse ano? Nem sei mais. Eu acho que é do ano passado, mas vou verificar aqui, só para ter certeza. Veja que a gente nem estava cobrando tanto, mas com a pandemia, né, a gente viu essa necessidade dos consumidores que estão cada vez mais buscando essas compras virtuais. Então, essa necessidade, né, de que se tenha essa informação. E aí, outras empresas, grandes empresas, inclusive, já vieram perguntar para o PROCON, porque ainda sabiam, por exemplo, as empresas de telefonia, né, vieram perguntar, eu disse, olha, salvo engano, já é lei, porque a gente fica sempre pesquisando no site da Assembleia o que sai de defesa do consumidor. E realmente é uma lei já que ela diz, essa informação ela tem que ser veiculada, em todos eles tem que ter. Todas as empresas que trabalham aqui na Paraíba, elas devem ter esse link da autarquia PROCON para direcionar caso o consumidor queira reclamar. Isso, é uma lei de 2019, 23 de dezembro de 2019, e ela é bem clara que é o PROCON, o link do PROCON Paraíba. Ok, em relação à divulgação de produtos, por exemplo, no Instagram, só mostrando o produto que chegou na loja, dando explicação sobre o produto, tem que colocar o preço? É exatamente isso que a gente está discutindo. Houve a veiculação do item, do produto, é exatamente para que o consumidor bata o olho e ele já saiba o preço. Ele não precisa se deslocar. Se você utilizou rede social, se você utilizou o comércio eletrônico, seja ele qual for, qual a modalidade, tem que ter o preço. O cliente pergunta o preço.
Eu não vi a pergunta. Em relação por exemplo, o cliente pergunta o preço e é respondido imediato para o cliente. Não pode? É exatamente por isso que a gente está chamando da operação Chama no Direct, porque essa é uma prática que está sendo comum e ela está errada. É exatamente por isso que tem que acabar essa prática do consumidor precisar chamar no direct para saber o preço. De repente, o preço pode estar para mim para outra pessoa, dependendo do perfil dele, outro. E o preço tem que ser único. O preço, no momento que eu exponho qualquer produto, eu tenho que expor lá o preço no próprio produto ou na descrição, com caractere não inferior a 12. Não é isso mesmo, doutor Fábio? Correto. E assim, até, doutor Nivaldo, só para a gente ter uma ideia, assim, para ficar bem claro, veja só, a gente parte para uma loja física, o preço está lá, ostensivo e claro. Nós não precisamos chamar nenhum gerente, nenhum funcionário para dizer, fulano, por favor, dá para me informar qual é o preço disso? Então, essa é a mesma ideia de ser vedado chamar no direct. Por quê? Porque se for dessa forma, seria, por analogia, né? Uma analogia um pouquinho forçada da minha parte, mas seria a mesma coisa de eu chegar em uma loja e dizer, eita, eu tenho que chamar aqui a gerente e o atendente para me dizer o preço da roupa, me dizer o preço do óculos. Então, essa é a ideia. A ideia é de estar ou tá lá na imagem ou tá lá logo abaixo na descrição. E a gente ainda tem que chamar uma atenção a um sentido que cada loja tem uma forma de publicizar, né? Vai ter loja que vai botar só o produto, vai dizer, ah, não, estou aqui vendendo esse óculos. Mas vai ter uma loja que talvez vai ter uma pessoa que vai estar lá com óculos e vai estar lá dizendo, ah, vendo esse óculos. E se o óculos está sendo vendido, ele deve constar o preço ali, ou na divulgação, na imagem do produto, ou abaixo da descrição, né? Cada lojista tem o direito de divulgar da forma que melhor lhe convier, mas o valor, a precificação tem que ser ostensivo e claro, de alguma dessas duas formas, só tem isso. A lei só deixa claro que há duas possibilidades. Outro esclarecimento que eu gostaria para transmitir para os nossos lojistas. Por exemplo, a gente vai botar lá o preço, certo? E a gente pode determinar a quantidade de dias que vai ser aquele preço, não é isso? Porque se a gente deixar aquele preço ali, alguém pode bater um print e daqui a um mês vir atrás do produto pelo aquele mesmo preço. Isso pode acontecer, né? Como já aconteceu em algumas empresas que a gente tem conhecimento. Então, a gente pode colocar lá preço tal, promoção até dia tal. Pode ser? No momento que o consumidor ele dá um print, qualquer publicidade, aí pode entrar no Instagram, tem a data que você está entrando, que tem aquela mensagem. Então, aquele preço é naquela data, entendeu? É igual, por exemplo, como o doutor Fábio colocou também, o produto está em promoção. Então, você tem que dizer que ela era, digamos, 15, está por 10. Aqui, além de ser o que diz, isso diz o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a gente também tem lei estadual que trata da mesma matéria, entendeu? Então, é por isso que, inclusive, eu me prontifiquei com vocês de tirar dúvidas, de sentar novamente naquela reunião da Black Friday, porque eu sei que tem muitas dúvidas a esse respeito. Esse trabalho, a nossa fiscalização sempre faz no interior. Cada mutirão que a gente fazia, o ano de 2019, nós fizemos 18. Sempre tinha uma palestra antes, com os lojistas locais daquele município, para que nós tirássemos dúvidas, para que nós levássemos a legislação para eles, né? Então, é um trabalho que a gente faz costumeiramente. Então, agora a gente está adotando essa modalidade à distância, e é por isso que a gente poderia fazer uma live, mas na live não teria essa interação, como a gente está tendo agora, de vocês se sentirem mais à vontade, de não ficarem expostos, entendeu? Porque uma coisa é eu conversar sobre determinado tema numa live, e outra coisa eu estou numa reunião, junto com o CDL, junto com nossa assessoria, voltada especificamente para esse grupo. Então, foi a mesma coisa que a gente fez com o trade turístico. Semana passada, a gente fez, no começo da semana,
só com o trade turístico, a PBTU, vários hotéis, vários setores de vários restaurantes, hotelaria, embarcações, a gente se reuniu da mesma forma, à distância, obedecendo as regras de segurança, mas não deixamos de dar essa informação e de dialogar com o setor. É a mesma coisa que a gente está fazendo com vocês. Ou seja, às vezes, o cotidiano, a gente é acostumado a chegar, antigamente, todo dia a precificação era aquela, o preço de manhã era 1, de tarde era 8. Então, aquelas maquininhas que foram aposentadas pelo código de barras, né? Todo dia era aquelas maquininhas. Em 2004, chegou a lei da precificação, foi 2010, sei lá, ou é a lei 10.000 e alguma coisa. 2004, chegou a lei da precificação. Então, essa lei da precificação a gente divulgou bastante. Que era exatamente, ela diz, vocês sabem melhor do que a gente, como é que deve afixar o preço do produto, isso, aquilo outro. Uma evolução dela foi essa lei agora que fala da divulgação do preço no e-commerce, essa lei que Fábio falou, né? Que ela trata exatamente disso. No comércio eletrônico, como é que ela funciona no momento que eu, lojista, pequeno empresário, qualquer um, eu divulgo nas minhas redes sociais, e ele não diz Instagram, Facebook, ele fala eletrônico. Então, qualquer meio eletrônico. Então, eu tenho que divulgar, não precisando o consumidor me perguntar. O consumidor, ao bater o olho, conforme reza a informação que diz no código, a informação ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser ostensiva ao consumidor, para que não gere dúvidas. Ele olhou, então vai ter que estar lá em caracteres não inferior a 12, ou no produto, ou na descrição. Isso aí é claro. E não está, alguns sites começaram a se movimentar e a começar. Já existem alguns que colocam, mas eles não colocam em todos os itens. É a mesma coisa quando a gente chega em determinada loja, lá na lei da precificação, ela diz como deve funcionar a vitrine, como é que deve funcionar no interior da loja. Tudo isso é discriminado. Então, a lei reza isso também. Então, é por isso que eu estou dizendo que é uma mudança de comportamento. Mas é uma coisa boa, porque é uma exigência o que diz a lei e que todos vão se adequar. Hoje em dia, ninguém pergunta mais, sabe que todo produto tem que ter preço. Porque não tem lá o código de barra, ela só passar e vai lendo aquele código de barra. Se tiver valor diferente do que está na prateleira para o que está lá no caixa, vai prevalecer o menor preço para o consumidor. É da mesma forma, agora com a precificação da forma correta, que diz a lei, a gente vai deixar de ter aquele consumidor que ainda vai gastar tempo, ainda vai aguardar quando a loja responder. Quando ele olhar, eu digo assim para vocês, eu tiro por mim. A maioria das ações que a gente faz é porque aconteceu com alguém ao nosso redor, ou da imprensa, ou de um consumidor. Então, tudo isso leva a gente a pensar qual é a melhor entrega que a gente está fazendo. E essa operação foi oriunda, saiu dentro da CDL. Perguntas dos próprios lojistas. Então, naquela época, eu fiz uma coluna, eu tenho uma coluna semanal, toda segunda-feira na Rádio Tabajara, que eu trato de vários temas. Então, naquela época, eu tratei sobre este tema, que era específico da lei da precificação em ambientes virtuais. E aí, então, a gente desenvolveu essa campanha e a gente poderia, como eu disse, já termos iniciado a fiscalização. Mas achamos por bem dialogar com vocês para que todos se adequem ao que diz a lei. Então, doutora Kessia, quer dizer que essas ações, por exemplo, quem estava postando anteriormente, a partir de agora tem que ser dessa maneira. Ou vai valer para os que estavam anterior também, e aí vai pegar muita gente, porque era Não, anterior. olha, Vai vigorar a partir de quando isso aí? Já está a vigorando? partir de amanhã, o que é que Pronto, nós estamos fazendo? tá Nós certo. vamos verificar Instagram, Facebook, vai ser um trabalho de formiguinha. Então, a gente Entendi. vai clicar quem está errado. Quem tiver correto, a gente não vai notificar. Mas quem estiver errado,
como eu já baixei portaria de ofício, a pessoa vai ser notificada para se adequar. E, em seguida, a gente vai fazer novamente essa fiscalização, vai ser toda virtual, porque o ambiente é virtual. E se a pessoa continuar sem se adequar, aí vai receber um auto de infração, que é prova documental. Entendeu? Mesmo que eu envie um fiscal lá, mas a coisa mais importante que a pessoa tem é a mesma coisa de um encarte. Tanto faz o Instagram, o Facebook ou o encarte, porque você está usando a logo da empresa, é aquela empresa que está divulgando aqueles preços. Então, esqueça para trás. O objetivo da gente não é olhar o errado, o objetivo é caminhar correto a partir de então. Ok, doutora Kézia, então eu vou precisar, esse material que a senhora Paboto colocou aí, a gente amanhã gostaria que nos fosse... Eu repasso agora, assim que acabar, eu já repasso para vocês, sem nenhum problema. E aí, a partir de amanhã, já vou divulgar. Pronto, inclusive até porque amanhã a gente está soltando release para a imprensa, para tudo, dessa operação. Então, para que a gente possa... Aí pode colocar Instagram, Facebook, abrir, porque a partir de amanhã essa campanha ela ganha corpo. Entendeu? Ok, então a gente vai providenciar, divulgar, inclusive vamos também para a imprensa para reforçar isso aí que a senhora está dizendo. Pode contar com a gente lá da CDL, que a gente também na imprensa vamos reforçar isso aí para que os lojistas, de agora por diante, façam a coisa corretamente, ok? Exatamente. Fico muito agradecido por isso aí. Viu? Pois mais alguém quer tirar alguma dúvida? Bom, se estão calados, doutor Nivaldo, acho que o senhor representa muito bem a todos os lojistas. Agradecer mais uma vez, nos colocar à disposição e dizer que o PROCON do Estado ele sempre está de portas abertas para parcerias, para que a gente possa caminhar fazendo um trabalho sério em prol dos consumidores paraibanos. Ok? Ok, doutora Agradecer a Fábio, a Tati, o senhor e a todos os outros que prestigiaram esse momento novo. Muito obrigada, boa noite e um Feliz Natal. Para a senhora também, uma boa noite, Feliz Natal, e vamos divulgar isso aí, com certeza, viu? Nós divulgamos para alguns empresários, para alguns lojistas, mas a senhora sabe, essa época de Natal é complicado, principalmente o pessoal de shopping ainda estão, principalmente a maioria que tem lojas pequenas no shopping, os próprios donos, né? E com certeza, mas nós vamos passar isso aí para todos eles, amanhã mesmo, logo cedo, assim que chegar na CDL, vou mandar fazer essa divulgação, tá bom? E espero que ninguém seja atuado, nem multado, e que corra tudo certinho, tudo bem. Que eles cumpram com o que manda a lei, né? É isso aí que a gente deseja. Viu? Feliz Natal para todos os outros aí, diretores aí do PROCON, e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Um abraço grande. Tudo de bom. Amém. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.